No século XIX, existia um problema, um problemão na verdade, na física. As emissões de radiação de um corpo negro. Existiam leis que explicavam parcialmente as emissões de um corpo negro, mas nenhuma das teorias da física clássica, como o eletromagnetismo e a termodinâmica, até então, havia explicado todo o espectro de emissão desse corpo negro. Até que, em 1900, um matemático e físico chamado Max Carl Ernst Ludwig Planck, eu não sei dizer esse nome direito porque é alemão e a pessoa aqui falando não fala alemão, propôs que a energia que o corpo emitia seria quantizada. Não entendeu nada? Vem comigo para esse mundo incrível que é o mundo da mecânica quântica. Bem-vindo à física como você nunca imaginou. E hoje eu vou explicar para você as origens da mecânica quântica. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é um corpo negro e outras coisas mais. Um corpo negro é um objeto ideal. Ele é basicamente um corpo que não necessita necessariamente ser negro, mas ele é um corpo em que toda a radiação que entra nele é absorvida e ele não reflete nenhuma radiação. Só que, ao mesmo tempo, ele emite radiação em todo o espectro eletromagnético. Toda a radiação que ele emite é a mesma frequência que atingiu ele. Uma boa aproximação de um corpo negro em algo real seria um corpo com uma entrada muito pequena e que fosse oco. O raio entraria e ficaria batendo eternamente até ser absorvido totalmente pelo corpo. Determinando os comprimentos de onda que esse corpo está emitindo, dá para se saber a temperatura dele. Todas as coisas emitem radiação. Inclusive, é até por isso que quando algum metal está muito quente, no seu ponto de fusão, bom, não precisa ser necessariamente no seu ponto de fusão, mas ok, ele vai emitir luz. Ela vai vindo do vermelho até o branco, quase violeta. Experimentos no século XIX foram feitos com um corpo negro e os resultados encontrados não batiam com nenhuma teoria matemática que existia. No século XIX, tinha um cara muito, mas muito, muito incrível chamado James Clerk Maxwell. Esse cara simplesmente uniu a elétrica e o magnetismo, trazendo um novo filamento para a física, o eletromagnetismo. Uma das contribuições de Maxwell foi a previsão de que a luz era uma onda eletromagnética. Lord Kelvin, outro físico brilhante, inclusive a escala Kelvin é uma homenagem para ele, disse que, após as contribuições de Maxwell, ele disse que a física não tinha mais para onde se expandir, que a física teria chegado ao seu máximo e que o trabalho dos físicos agora seria única e exclusivamente aplicar o que eles descobriram. Pobre alma, ele estava muito errado, e ainda bem que ele estava. Existiam dois problemas fundamentais na física abertos ainda, que era o espectro de radiação do corpo negro. Será que eu estou gravando? O espectro de radiação do corpo negro e a velocidade da luz. Tá torto. E esses únicos dois problemas em aberto abriram duas novas partes da física que hoje integram a física moderna. Que a explicação da velocidade da luz originou a teoria da relatividade de Einstein e a explicação da emissão de radiação do corpo negro originou a mecânica quântica.
nenhuma teoria conseguia explicar o espectro de radiação do corpo negro. Uma das teorias existentes dizia que um corpo a 300 Kelvin, ou 37 graus Celsius, deveria emitir uma radiação com frequências do ultravioleta. Ou seja, a gente brilharia no escuro. E você talvez morreria cozinhando. Isso tudo mudou em 1900, quando um cara extraordinário, chamado Max Planck, concluiu que a energia emitida ou irradiada... Emitida e irradiada é a mesma coisa. A energia absorvida e irradiada pelos corpos negros não eram de forma contínua como uma onda, sim de forma discreta, descontínua, granulada, ou seja, quantizada. A energia irradiada seria irradiada em pequenos pacotes. E esses pacotes foram chamados de quantum, em plural, quanta. E a quantidade de energia irradiada só poderia ser uma múltipla inteira do quantum, ou seja, energia dependeria apenas da quantidade de quanta e não de outras coisas. Se houver alteração na quantidade de quanta, haverá alteração da energia dissipada. Emitida, na verdade. A energia do quantum é definida pela multiplicação da constante de Planck e a frequência da onda. A energia do quantum, ela é um número inteiro natural. Números naturais só são inteiros e positivos, mas tudo bem. Multiplicado pelo quantum. Mas você sabe qual que é o valor da constante de Planck? É esse aqui, ó. Eu não sei onde é que eu vou colocar, mas eu vou dizer. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 J.S. Eu não faço ideia se é joules por segundo, joules multiplicado por segundo, não sei. Eu não sei qual que é a coisa. Pesquisando no Google você encontra quilos por metros quadrados por segundo e eu não sei. Eu preferi não me arriscar. E a dimensão desse número, que é muito pequena, existir 33 zeros antes do 6, define que o universo não é só composto de coisas enormes, como a gente vê. Ele também, dentro do universo, existe um universo muito mais pequeno. E também define que as leis do mundo macroscópico, que é o nosso, não se aplicam diretamente ao mundo microscópico. Eles não se aplicam aos átomos, aos fótons. Tudo no mundo quântico é muito pequeno. E, como tudo no mundo quântico é muito pequeno, a gente precisou de uma nova parte da física para estudar eles. E essa nova parte da física ficou chamada mecânica quântica. Ou quantum mechanics, ou mecânica do quantum, ou se você preferir, física quântica. E a revelação de Planck que só poderiam existir múltiplos inteiros do quantum nos revela que não existe meio átomo na natureza, não existe meio fóton na natureza, não existe meio próton na natureza, não existe nada meio na natureza. Tudo que existe é inteiro. Tudo que existe é uma junção de vários inteiros. E uma metade, na verdade, é só uma quantidade de inteiro. E é assim que uma das teorias mais geniais da física se inicia, a mecânica quântica. Um pouco confuso, talvez você possa não ter entendido, mas se a gente esquentar um pouco a nossa cabeça, a gente consegue entender. Bom, você pode esquentar sem emitir ultravioleta, sem causar uma catástrofe ultravioleta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até uma próxima. Fui!